Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Jesus é o Espírito mais perfeito que passou pela Terra. Nós temos ainda uma pálida ideia de quanto Jesus representa. Aliás, não temos ideia nenhuma, sabe, Eliseu? A gente, da mesma forma que na antiguidade as pessoas consideravam Jesus apenas mais um profeta que teria vindo para reforçar as crenças judaicas, o resto do mundo, uma grande parte do mundo, não conhece Jesus ainda. E nós, espíritas, temos um profundo respeito por ele, principalmente porque ele está presidindo o desenvolvimento da Terra desde que ela se desprendeu do Sol. A Terra está sendo acompanhada por Jesus e já há alguns bilhões de anos atrás ele já era puro e perfeito. E nós estamos caminhando para isso. Quanto tempo vamos chegar à condição de Jesus? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos, talvez? Não importa. Ele jamais será alcançado. E o limite seria, vamos dizer, o absoluto, que é Deus. Ninguém vai chegar à condição de Deus, nem mesmo Jesus. Mas para nós, espíritas, é um espírito governador moral do planeta Terra, preside a Terra desde o seu desprendimento do Sol, veio para a Terra pessoalmente para trazer a mensagem gloriosa para acelerar o desenvolvimento do homem. Olha aí, voltamos a falar de tempo, porque acelerar significa fazer as coisas um tempo mais curto, mas no sentido de que soframos menos, que tenhamos, que nós nos usufruamos, aproveitemos melhor as oportunidades que a espiritualidade nos concede. Nesse sentido, Jesus é o pastor, é o governador. Ele preside todos os acontecimentos da Terra, mesmo de uma área muito grande, principalmente do Oriente, que não acredita, não leva em consideração Jesus, mas mesmo os grandes espíritos que norteiam e já passaram pelo Oriente, todos eles eram enviados de Jesus para o desenvolvimento do homem na Terra. Enfim, a missão de Jesus é fazer com que a gente progrida com o menor grau de sofrimento possível. Daí a gente entender a sua grandiosidade. Um espírita pode ir à missa do Galo? Pode ir a qualquer lugar. Há pouco tempo desencarnou um grande amigo meu e eu fiz questão de ir à missa tão logo depois do seu desencarne. Aconteceu agora a missa de 1 ano de desencarne dele, mas eu não fiquei sabendo, mas iria lá sem problema nenhum. No meu próximo livro, eu trato muito desse assunto. E é claro que eu não sou autodidata, eu tenho que me valer das orientações que vêm da espiritualidade. E André Luiz, nas suas obras, ele é bastante claro em dizer que o bem, a evolução, a espiritualidade acontece em qualquer lugar. Assim como Jesus, ao lado da mulher samaritana, que estava retirando água de um poço, disse que Deus encontra-se em todos os lugares e que ele deve ser cultuado não neste templo ou neste ou naquele monte, mas deve ser cultivado no nosso coração. Assim também, nós encontramos extraordinários trabalhos realizados por irmãos evangélicos, católicos, budistas, hindus. Deus não está preocupado em saber qual a nossa religião. Nós é que devemos encontrar os nossos caminhos. Assim, nesse meu próximo livro, eu trato, inclusive, descrevo uma cura que acontece dentro de uma casa paroquial
em que espíritas e um evangélico lá comparecem, porque a moça doente, ela era católica, ela jamais entraria no centro espírita, mas precisa entrar no centro espírita para ser curado? De jeito nenhum. Os espíritos superiores comparecem a todos os lugares em que as pessoas mereçam a sua orientação, em que elas sejam receptivas às suas orientações. Por exemplo, no momento da consagração da hóstia, um médium vidente vai perceber como a hóstia fica iluminada, impregnada de magnetismo. Isso até me emociona, Miriam, porque eu sei que muitas pessoas bem intencionadas, ligadas a Deus, vão à missa e lá, se elas realmente estiverem bem intencionadas e contritas, e com orações contritas ligadas a Deus, os espíritos superiores vão colocar na hóstia, na água benta, tudo que for necessário para que essas criaturas possam ser curadas, terem as suas dores minimizadas, as suas dúvidas esclarecidas. Enfim, todo lugar é lugar para a presença divina. E a missa do galo deve ser respeitada, deve ser considerada como um esforço muito grande dos irmãos católicos. Como assim os cultos evangélicos? Eu já acompanhei, eu tenho muitos irmãos evangélicos, amigos, que me convidam às vezes. Eu nunca me esqueço de um irmão evangélico que me acompanhava no trabalho que realizávamos no Hospital Manuel de Abreu, com os amarelinhos, visitando os doentes. Havia um pastor evangélico no meio da nossa equipe, com quem passei a ter fortes laços de amizade. Calculem vocês que ele cometeu a imprudência de me convidar para falar na igreja dele. Eu até brinquei com ele. Pastor, você está mexendo com fogo. Você está abusando da sua sorte. Eu vou pregar reencarnação aí na sua igreja. Ele deu uma risada e falou, o que é isso? Confio em você. E é claro que eu honrei a confiança que ele me deu e fui lá nessa igreja evangélica para falar algumas palavras em nome de Jesus. Então, a Missa do Galo, com todas as iniciativas do homem para se aproximar de Deus, para honrar a figura de Deus e de Jesus, são absolutamente respeitáveis.